Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Dai, do canal Dicas da Dai. Pra quem, não sabe ainda, caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu fiz ontem uma cirurgia no meu punho esquerdo. Chama-se Síndrome do Túnel do Carpo e Tenossinovite de Kerven. E como eu fiz no vídeo anterior, falando um pouco mais da cirurgia, se você ainda não viu esse vídeo, eu indico você ir até lá, que lá eu falo um pouquinho mais sobre a cirurgia, sobre como foi a anestesia e tudo mais. E aqui, como eu falei para vocês, eu estaria vindo aqui diariamente e trazendo para vocês como foi a minha primeira noite em casa, né, as dores, o primeiro curativo e tudo mais. Então, vamos lá. Ontem à noite, o meu esposo fez o curativo na minha mão. Tava bem sujo o curativo, sangrou bastante mesmo. E assim, quando ele começou a mexer, o ponto, né, o corte da parte de cima, assim, que é o sentido do dedão, né, foi o que mais doeu, porque é pra onde pende um pouco a mão, sabe? Então, foi o que mais doeu, que ardeu bastante, inclusive, quando ele tirou o gás, já começou a sair sangue de novo, então ele teve que ser rápido ali também. Os materiais que o médico pediu para que eu comprasse, né, foi o soro fisiológico, daí eu comprei um grande, Forgase, aí eu comprei vários pacotinhos, e também faixa, né, porque a faixa a gente tem que estar trocando a cada curativo, porque tem que ser uma faixa estéreo, né, limpinha, para não ter perigo de nenhum tipo de bactéria ali no local das incisões, né. Eu tenho que fazer esse curativo uma vez por dia, então eu faço durante a noite, que é quando meu esposo tá em casa, daí ele pode fazer pra mim, né, porque sozinha não tem como fazer. Que mais? À noite, né, a minha primeira noite em casa foi tranquilo, né, vou dizer pra vocês que eu não senti muitas dores nem nada. É muito ruim de você ajeitar o braço pra dormir, porque você tenta virar de um lado, fica ruim, do outro também fica ruim. Então, assim, em si, não senti, não foi ruim para dormir no sentido de dor, mas sim no sentido de acomodar. Acomodar a mão é bem ruim para acomodar. Daí assim, né, a gente não consegue fazer nada. Então, meu esposo que tá fazendo desde louça, trazendo as comida, ajudando no banho, essas coisas assim. Até ia falar para vocês, né, quem for fazer essa cirurgia, se programe, que vocês possam ter alguém que te ajude, a mãe, irmão, amigo, esposo, esposa, né, filhos, porque assim, você não consegue fazer as coisas. Não consegue porque a mão dói, qualquer tipo de coisa que você tenta pegar, até o papel higiênico, assim, se torna super pesado. Então, assim, você fica com a mão bem sensível, sabe? Então, não consegue mesmo. Em relação à medicação, o meu médico passou para mim tomar o Tramal, quando eu senti dor muito forte, Dipirona, aquela que é 1 grama, que ela é um pouquinho mais forte, e o Flancox também. Flancox eu tomo de 12 em 12 horas, o Dipirona de 6 em 6 horas e o Tramal, se eu não me engano, é de 12 em 12 também. Então, assim, dores, assim, fortes eu não tenho sentido, graças a Deus. Mas eu sinto, assim, umas repuxadas, eu sinto uns formigamentos na ponta do dedo, eu sinto um pouco de dor, assim, dependendo do que eu faço, algum movimento um pouquinho diferente que eu faço, eu sinto umas repuxadas, assim, forte. Na maior tempo eu tenho, né, me alimentado normal, estou normal, graças a Deus, não tô sentindo nenhum sintoma diferente. E creio que a recuperação vai estar dando tudo certo. E até... E assim a gente vai indo, né, gente? Eu vou daí trazendo pra vocês, atualizando nos próximos vídeos como que vai ser. E assim, e daí vocês vão acompanhando comigo. Depois também, quando eu for fazer a retirada dos pontos, que o médico disse e tudo mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não sabe, eu sou a Daiane, do canal Dicas da Dai.
Eu vou estar continuando, então, o vídeo da série sobre a minha recuperação da cirurgia que eu fiz, né? Então, a minha cirurgia foi... eu tinha a síndrome do túnel do carpo e mais a tenossinovite de Kerven. Então, eu fiz essa cirurgia no dia 15 de março, né? Aqui na minha cidade, eu moro em Curitiba, no Hospital Novo Mundo. E eu, né, queria trazer para vocês, assim, o meu dia a dia, como está sendo o pós-cirúrgico, como que tá, né, se eu tô sentindo alguma coisa diferente, né, se a mão melhorou nesse tempo, né, como que tá sendo meu dia a dia mesmo no geral. Lembrando assim, gente, que a minha experiência, tá? Aqui eu conto o que eu estou vivendo, né, o que eu tenho sentido. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, então a experiência de cada um vai dependendo aí, tá? Então, vamos lá. Eu fiz a minha cirurgia no dia 15 de março, né? Dia 28 de março tá agendado com o retorno ao meu médico para fazer a retirada dos pontos. Eu vou passar uma fotinho aí para vocês verem como que tá o meu braço atualmente. Então, assim, eu tenho pontos nessa parte de cima e eu tenho pontos nessa parte aqui de baixo. E aqui, essa parte aqui tá toda roxa, amarela, sabe? Meio preta, assim, que é o processo da cicatrização, né? Da onde foi mexido, né? O processo onde acabou magoando ali por dentro. Hoje tá fazendo uma semana da minha cirurgia e de lá pra cá, assim, o que eu venho sentindo? A dormência na minha mão, que era uma coisa que eu tinha bastante dormência em todos os dedos aqui, eu senti que diminuiu consideravelmente já. Eu sinto a minha mão fraca ainda, eu sinto dor dependendo do que eu vou fazer, né? Eu precisei sair e pegar o ônibus aqui, e assim, eu senti uma dificuldade, porque assim, eu não sinto a minha mão apta para fazer esse movimento de tentar se segurar no ônibus, então acabo ficando dependente totalmente da mão direita. E assim, mas eu sinto ela assim um pouco fraca. Quando meu esposo faz o curativo, né, que o meu médico pediu para estar fazendo todos os dias, né, o curativo, então eu sinto ela assim meio fraca, assim meio frágil, sensível ainda. Eu sinto como se ela não tivesse firme, sabe? Então, assim, isso eu acho que é o processo, né, do pós-cirúrgico. E, assim, não sei ainda se o meu médico vai pedir para fazer fisioterapia ou não. Isso vai só no retorno mesmo que ele vai me passar. Outra situação, a medicação que eu tava tomando pra dor, tudo, já acabou, né? Eram 5 dias, o anti-inflamatório. E depois eu tava tomando o dipirona, né, de 1 grama pra dor. E ele me passou Tramal também, mas como assim, a dor, assim, ela diminuiu bastante, assim, eu sinto às vezes em quando uma queimação, às vezes eu sinto, assim, um pouco de dor, sim, dependendo do dia e dependendo do horário, assim, mais dolorido, mas não é aquela dor insuportável que você já tem que tomar um remédio, sabe? O que mais eu queria falar pra vocês? Bom, em questão, assim, dos pontos, os meus pontos estão, graças a Deus, bem sequinhos, assim. Parece, assim, a cicatrização minha parece estar sendo super boa. Então, eu creio que, sim, vou tirar os pontos e, né, não sei se fazer sim ou não a fisioterapia, mas a vida que segue, né? O que mais? E lembrando vocês, né, pessoal, que quem tiver, né, pensando em fazer essa cirurgia, quem, né, tiver precisando, tiver na fila pelo SUS ou particular, ou seja, plano de saúde, precisa ter sim uma rede de apoio, né? Eu tenho o meu esposo que me ajuda, eu tive, né, minha irmã que algumas vezes fez almoço para mim, minha mãe também, porque assim a gente não consegue assim segurar alguma coisa com a mão e cortar, a gente tem essa dificuldade. Ou procurar ter comidas práticas assim que dá para esquentar no micro-ondas, como lasanha pronta, congelada, essas coisas assim, porque vai facilitar muito a vida de vocês.
E assim, a gente não pode ficar sem comer, né? Por causa da medicação, tudo. Então, outra coisa, eu tive, não sei se é consequência da anestesia ou da medicação que eu estava tomando, mas eu tive assim, ontem, o meu rosto empipocou todo, deu um grosseirão assim, inclusive nem gravei vídeo pra vocês, mas aí eu tratei, passei pomada, limpei, soro fisiológico, tudo, e já melhorou. Mas eu não sei se isso é decorrente da cirurgia, decorrente da anestesia, né? Porque às vezes a anestesia, né, o que eles usam ainda está no corpo, o corpo tá querendo colocar pra fora, ou se é decorrente da medicação que eu tava usando em casa e que eu já encerrei. Bom, pessoal, então, né, lembrando que hoje faz uma semana, eu estou bem, graças a Deus, eu não tive febre, as dores estão, na medida do possível, controlada, continuo sem fazer nenhum tipo de esforço, faço realmente o que dá pra fazer, assim, tipo, muito, muito básico, mas faço o que dá pra fazer com a mão direita, a outra mão, né, a operada, eu deixo ela descansar mesmo. E eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta que vocês queiram fazer pra mim, ou qualquer coisa, comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários, né? Que daí eu dou uma resposta pra vocês. E não esquece também, né, de se inscrever no meu canal, deixa o seu like, seu joinha, porque assim, esse vídeo que eu tô fazendo realmente é porque eu procurei informações e não encontrei. Então, alguém pode estar procurando também essas informações, querendo saber mesmo o dia a dia, e, né, e acaba que não acha, às vezes, esse tipo de vídeo mais caseiro, assim, mais dia a dia na internet. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e volto aqui pra mostrar pra vocês daí depois que eu tirar os pontos e tudo certinho, tá bom? Beijo, tchau, tchau.